bisonho, vamos embora arrebentar, vamos embora mudar de vida. Você vai perguntando assim, Davi, o que você está com esse capacete? Vocês estão em obras? Não, cara, é sua vida que está em obra, é sua aprovação que está em obra. Todos os dias você está colocando lá o quê? Um tijolinho para construir a sua casinha, ou para construir sua mansão, ou construir no degrau até a sua aprovação. Vamos embora lá então? Vamos arrebentar, bora mudar de vida? Vamos ver se está aqui, ó, estado de sítio. Estado de sítio. Já vimos lá estado de defesa. Agora, filhão, vamos estudar estado de sítio. Davi, o que é o estado de sítio? Ou quando pode ser decretado estado de sítio? 3 situações, somente 3 situações. Vamos lá. Comoção grave de repercussão nacional, ineficiência de medida de estado de defesa, ou seja, decretou estado de defesa, não resolveu nem nada, vou decretar estado de sítio para ver se resolve essa bagaça. O que mais, filhão? Estado de guerra ou resposta à agressão estrangeira. Então muita gente acha que estado de sítio somente vai ter no caso de guerra, nem sempre. Pode acontecer no caso de comoção grave de repercussão nacional, ou então ineficiência de medida de estado de defesa, ou até mesmo estado de guerra ou resposta à agressão estrangeira. Então são as 3 situações em que bisonho, miserável, pretensão, em 3 situações em que a gente vai aplicar o estado de sítio. Agora, como é decretado? Isso aqui é importante para a sua prova. Como é decretado o estado de sítio? O presidente, ele vai solicitar. De novo aí para estourar seu ouvido, ó. Ó, o presidente, ele vai solicitar. Aí, ele vai solicitar quem? O Congresso Nacional. Ele vai solicitar o Congresso Nacional e é o Congresso Nacional que vai autorizar, por maioria absoluta. Vai ter a maioria absoluta lá, os caras vão votar, os deputados, senador, aquela bagaça toda, vai votar e autorizar o estado de sítio. Então não é diferente do estado de defesa, porque o estado de defesa, o presidente já decreta de imediato no estado de defesa, aí envia lá para o Congresso Nacional para poder decidir. Não é isso aí? Para poder ver, enfim, se vai manter ou então rejeitar aquele estado de defesa. Aqui não. Aqui o presidente solicita e manda autorização, enfim, e que o Congresso Nacional autoriza. Beleza? Então aqui, ó, solicita e o Congresso autoriza por maioria absoluta. Então toda vez que o presidente ele for decretar ou até mesmo prorrogar o estado de sítio, envia para o Congresso Nacional decidir. Então quem decide no final das contas aqui é o Congresso Nacional. Mas quem solicita é quem? O presidente da República, sempre presidente da República. Se os senadores, os deputados, né, vossas excelências aí, as vossas excelências, eles estiverem ali de férias, de recesso, né, tomando a cachaçinha, de boa tal, vai chamar eles o quê? Vai ter que convocar eles de forma extraordinária. Ou extraordinariamente, né? Fica bonito aí. No prazo de 5 dias. Beleza? Então, o presidente solicita para o Congresso Nacional vai que autoriza por maioria absoluta. Se os caras tiverem de férias, tiver negociado aí tudo, né? Não tiver lá trabalhando, extraordinariamente vão ser convocados no prazo de 5 dias. O tempo do estado de sítio. Qual o tempo que o cara pode ficar no estado de sítio? Pra você entender. Qual o tempo o país pode ficar em estado de sítio? Vamos lá. Para essas 2 situações aqui, ó, comoção de grave de repercussão nacional, ineficiência de medida de estado de defesa, o prazo máximo, o tempo máximo é de até 30 dias, podendo ser prorrogado quantas vezes quiser, desde que essa prorrogação não ultrapasse a 30 dias. A cada prorrogação. Como assim? Porra nenhuma. Agora pra você entender. Então, vamos supor que decretou estado de sítio por 30 dias. Foi lá, posso prorrogar por mais 30? Posso prorrogar por mais 30. Posso prorrogar por mais 30? Posso prorrogar por mais 30. O que eu não posso fazer, por exemplo, decretar o estado de sítio por 30 dias e prorrogar por 40 dias. Isso eu não posso, porque a prorrogação ela tem que ser no prazo máximo de 30 dias também. Prazo máximo. Não precisa ser igual período não, gente. Lá no estado de defesa era igual período, você lembra?
Prorrogar por igual peso. Aqui não. Aqui, eu posso ter um estado de sítio de 20 dias e prorrogar por 30 dias, sem problema. Fazer mais uma prorrogação por 20, ou fazer uma prorrogação por mais 10 dias, enfim. Não posso ultrapassar 30 dias nessa prorrogação. Eu posso prorrogar quantas vezes eu quiser. Ok? No lapso temporal de cada prorrogação, não posso ultrapassar 30 dias. Cuidado com isso. Isso somente para essas duas situações aqui. Porque para o estado de guerra e para a resposta à agressão estrangeira, o estado de sítio ele vai ficar ali até o tempo que a guerra pendurar. Ou seja, permanecer. Até o tempo que a guerra permanecer, ou a agressão estrangeira permanecer. Ou seja, não tem tempo determinado no caso de guerra aí não. Não tem tempo determinado não. Tudo bom? Então, de estado de sítio, por hora, o que você tem que saber? Vamos lá. Resumindo para você. Não entendi porra nenhuma que você está falando. Então, agora é o momento de salvar a sua vida. Presta atenção. Primeira coisa, situações que podem ser decretado estado de sítio. Grava isso aí. Comoção grave de repercussão nacional, ineficiência de medida de estado de defesa, estado de guerra ou resposta de agressão estrangeira. Tudo bem. Como é que é decretado? Presidente chega e fala assim, ó. Presidente chega lá e solicita o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai lá e autoriza. Quem autoriza é o Congresso Nacional. Quem solicita é o presidente. Cuidado com isso aí. Vai autorizar com maioria absoluta. Maioria absoluta dos membros aí, dos caras aí. Os caras estão de férias, ou está ali, está indisponível o Congresso Nacional. Vamos convocar aí de forma extraordinária no prazo de 5 dias. Esses prazos são muito importantes. Vamos ler aqui a Constituição Federal, e aí eu vou explicando melhor para você. Artigo 137. O presidente da República, ouvindo o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, e aí vai um detalhe que eu não citei aqui, que o presidente da República ele vai ouvir apenas. Tá? Ouvir quem? Vai ouvir, né? Ouvir o Conselho da República e o Conselho Nacional, Conselho de Defesa Nacional, desculpa. Conselho de Defesa Nacional. É ouvir, se é conselho, se é um conselho é que vai dar um conselho, não é? Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, são órgãos que vão dar o quê? Conselho. Senhor presidente, eu acho que o senhor não deve entrar com isso, não. Eu acho que o senhor deve, ou não deve. Tá pesando minha cabeça, tá suando pra desgrama. Armaria pros caras só, velho. Imagina o sol quente batendo lá com um negócio assim, não é brincadeira não. Aí o que acontece? Vamos continuar. Ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar estado de sítio nos casos de... Vamos lá. Primeira situação. Comoção grave de repercussão nacional. Primeira situação daí. Opa. Vamos embora. Continuando. Ou ocorrência de fatos que comprove a ineficiência de medida tomada durante o estado de defesa. 2. Decretação do estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Então, sempre que houver a solicitação para autorização ou prorrogação, manda para o Congresso Nacional, para o Congresso Nacional autorizar, que vai autorizar sempre por maioria absoluta. Vamos lá? Solicitar autorização para decretar o... Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1º, que é a situação de comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência, ou ineficiência, né? Da medida ali tomada durante o estado de defesa, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior, né, a 30 dias. Tá? A 30 dias. Então, se eu vou prorrogar aqui, não posso prorrogar por cada vez por mais de 30 dias. Então, é 30 dias, beleza. Eu posso prorrogar por mais 30? Posso. Posso prorrogar por 40? Não posso. Cada prorrogação tem que ser no máximo 30 dias. Beleza? Pode ser de 20, pode ser de 10 dias, pode ser de 5. É de até 30 dias aí. Inciso 2. Poderá ser decretado por todo o tempo que pendurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Então, no caso do inciso 2, que é a caso de guerra lá, ou no caso aqui de resposta à agressão estrangeira, né, armada estrangeira, vai ficar o tempo que achar necessário ali. É que pendurar ali
que permanecer ali os motivos que ensejaram aí o estado de sítio. Solicitar autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal de imediato convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Tá? Então aqui vai um detalhe importante, que quem vai convocar, se os caras estiverem de recesso, lá de férias de boa, tranquilo, dormindo, sossegado, quem vai convocar isso aqui é o presidente do Senado, né? Então o presidente do Senado Federal vai convocar aí o Congresso Nacional extraordinariamente no prazo de 5 dias. Aí continuando, parágrafo 3º, isso mesmo. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Tanto no estado de sítio como no estado de defesa, o Congresso Nacional continua normalmente. O Poder Legislativo do nosso país continua exercendo suas funções normalmente. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento do artigo, decretado com fundamento do artigo 137, inciso 1, ou inciso 1º, só poderá ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Então, no caso aqui, gente, presta atenção, no caso de comoção grave de repercussão nacional, ineficiência de medidas do estado de defesa, somente nessas situações aqui, eu vou poder aplicar essas medidas aí. Somente eu posso aplicar essas medidas, não posso aplicar outras medidas não. Lembrando que tem outras medidas que podem ser aplicadas no estado de sítio. Essas medidas que vão trabalhar aqui só podem ser aplicadas para essas duas situações aqui. Esquece essa situação aqui. Que essa situação aqui de baixo eu posso aplicar outras medidas além dessas que estão aqui. Que não, a Constituição Federal não traz aí para a gente aqui quais são essas medidas aqui previstas aqui no estado de guerra, no estado de guerra e no caso aí de agressão estrangeira. Vamos lá. Obrigação de permanência em localidade determinada. Então pode chegar e falar assim, você não vai sair de casa, você não pode sair de casa em determinado horário. Isso é possível aí no caso do estado de sítio. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Pode ali, fazer a prisão ali de pessoas em alguns locais, em escolas, por exemplo, colocar o cara para ficar preso ali, detido em escolas. É possível isso, não precisa ficar necessariamente preso em cadeias, porque é uma situação excepcional. Beleza? Restrição relativas à inviolabilidade das correspondências, das comunicações, prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Então, a questão da mídias, imprensa, enfim, tudo isso vai ficar restrito, vai ficar aí restringido aí no período que tiver estado de sítio. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviço público, requisição de bens. Então, são as medidas que podem ser tomadas aí, no caso do artigo 137, inciso 1º, que são essas duas situações aqui. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3º a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. No inciso 3º tem restrição em relação à correspondência, sigilo das comunicações, prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. Quer dizer o seguinte, que os parlamentares, que os senadores e os deputados, vão poder aí falar nas suas respectivas casas, se tiver deliberação aí da respectiva mesa, Então vai poder falar normalmente, exercer, caso tenha essa liberação. Então encerramos aqui o estado de sítio. Nós temos aqui agora disposições gerais, vamos ver as disposições gerais aqui para encerrar tudo de uma vez, que fala o seguinte, o artigo 140, a mesa do Congresso Nacional, ouvindo os líderes partidários, designará a comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar a fiscalização e execução de medidas referentes ao estado de defesa e estado de sítio. Então o que acontece? Aqui vai ter a mesa do Congresso Nacional, vai ouvir os líderes partidários, os líderes de cada partido, vai designar uma comissão composta por 5 membros para acompanhar e fiscalizar as medidas ali do estado de defesa e do estado de sítio. Isso é muito importante. 141. Cessado, ou seja, acabado ali o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também os seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.
Acabou o estado de defesa, estado de sítio, acaba também os seus efeitos. Aconteceu algum ilícito? Opa, aconteceu. Então, o Estado ali vai estar respondendo, ali, os seus agentes, o Estado vai estar respondendo ali por esses ilícitos. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa, o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas em relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Vai falar tudo que, o presidente vai falar tudo que aplicou, quem é que ele fez, enfim, né, com quem ele fez aquilo, como é que foi e tudo mais, tudo vai ter que ser relatado ao Congresso Nacional para poder estar analisando. Encerramos aqui estado de sítio, importante você não confundir estado de sítio e estado de defesa, tem aí no seu material aí algumas diferenças básicas desses dois períodos, dá uma olhadinha no seu material, estamos juntos, vamos arrebentar, vamos mudar de vida. É tudo nosso e nada deles, construindo aí a sua aprovação, a sua mudança de vida. Vambora, filho? Vamos pisar mais um degrau? Vambora lá, fui, tamo junto.